andemos dignamente como em pleno dia. Andar dignamente em pleno dia. A figura é autoexplicativa. De dia nós somos vistos por todos, e todos os nossos atos são feitos diante de outras pessoas. De dia nós não temos como esconder nada, porque diante de todo mundo a luz ilumina tudo. Então, nós devemos viver como pessoas que andam de dia, de maneira digna, de maneira própria, de maneira conveniente. Em contraste, Paulo diz, não ande em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Aqui é a primeira vez que Paulo dá nome ao que ele chama de obras das trevas, ou andar de maneira indigna, ou andar de noite. E os primeiros que ele nomeia aqui, orgias, bebedice, orgia é farra, não é? Inclusive, na época de Paulo, as famosas orgias romanas incluíam, é claro, era sexo e bebida. Então, não em farra, não em embriaguez, não em imoralidade sexual e dissolução, que seria depravação. Essas coisas caracterizavam o mundo greco-romano, onde estava a igreja de Roma, a quem Paulo escreve. Os relatos que nós temos da degradação da sociedade romana são muitos. Há, inclusive, historiadores que dizem que o que derrubou o Império Romano não foram os bárbaros que vieram no século IV, mas foi exatamente a falta de bons costumes, a corrupção, a imoralidade que comeu o Império Romano de dentro para fora, que Paulo descreve aqui como sendo orgias, embriaguez, imoralidade sexual, dissolução, vida dissoluta. Tudo isso era característico da sociedade em que Paulo vivia, em que os romanos viviam e a quem o apóstolo Paulo está escrevendo. Então ele diz, vocês têm que andar como as pessoas que andam de dia, não praticando esse tipo de coisas, porque essas coisas são da noite, são das trevas, são desse mundo, e o novo dia já raiou, o novo dia já chegou. E ele, no final, ele coloca, não em contendas e ciúmes, que são coisas que podem acontecer até dentro da igreja, não é? Mas contendas e ciúmes também fazem parte das obras das trevas, fazem parte da vida desse mundo, que não conhece a Deus, isso também tem que ser deixado de fora. Terceira orientação e terceiro contraste no verso 14. Mas, em vez de vocês andarem desta forma, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo significa tomar sobre si o poder do Cristo ressurreto. É você depender dele. É você revestir-se da graça, do poder e das virtudes e dos benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele conquistou para nós o perdão de pecados. Quando ele ressuscita dos mortos, ele vence o mundo, ele vence o diabo. A nossa força está no Senhor Jesus, não em nós mesmos. Por isso, Paulo diz que o antídoto para uma vida de orgia, de dissolução e de imoralidade sexual é você revestir-se de Cristo, dele e da força do seu poder. Porque somente unidos a Jesus pela fé é que nós poderemos viver como cidadãos do dia. Em contraste, nada disponhais para a carne, final do verso 14, no tocante às suas concupiscências. Concupiscência significa desejos. E geralmente no Novo Testamento é uma conotação negativa. Concupiscências são desejos que não podem ser satisfeitos de maneira lícita. São paixões, são vontades que brotam da nossa carne, carne aqui se referindo à nossa natureza pecaminosa. E apesar de já termos sido salvos, como eu disse no início, o crente ainda tem concupiscências, ele tem desejos, ele tem paixões, ele arde de vontade de fazer uma série de coisas. Paulo diz que em vez de você dispor qualquer espaço para que a carne seja satisfeita, você deve se revestir do Senhor Jesus Cristo. Não disponha para a carne nada. Ou seja, não fique planejando de que maneira você vai satisfazer os seus desejos. Não dê oportunidade para que as paixões carnais dominem sua vida. Mas já de saída você elimina tudo. Você já fecha a porta para isso. E é aqui que nós precisamos aprender como cristãos, não somente a dizer não para o pecado, mas a evitar
todas as situações ou ocasiões em que o pecado pode se tornar presente em nossa vida. Não disponha de nada, não dê chance, não dê lugar à carne na sua vida, mas se revista do Senhor Jesus. Eu quero concluir com algumas lições que nós podemos tirar daqui. A primeira delas é que nós, de fato, vivemos no limiar de um novo tempo. A vinda do Senhor Jesus está próxima, e com ela o fim desse mundo, como nós o conhecemos, e com ela o início do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça, onde nós finalmente seremos livres do pecado em todos os sentidos. Mas até lá, nós estamos vivendo nessa tensão do já e do ainda não, onde a Bíblia demanda o tempo todo que nós sejamos como pessoas esclarecidas, conhecendo o tempo, vivendo em santidade, deixando as obras das trevas e vivendo de maneira digna de Deus. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que a salvação de fato é um processo. E ele não terminou ainda. Ele começou quando você creu. E você foi salvo da culpa do pecado, mas ainda não foi salvo da mentira, não é verdade? Ainda não foi salvo da imoralidade e da impureza e da maneira como você trata as pessoas, da raiva e da mágoa, não é verdade? Então Deus ainda não acabou com você. Ele ainda está salvando você. E ele só vai terminar na ressurreição dos mortos, quando finalmente o pecado será tirado de nós e nós experimentaremos alguma coisa que eu acho que a gente nem não consegue imaginar, é não ter pecado em nós, não sentir aquilo que a nossa natureza corrompida provoca, aquilo que ela deseja. Eu nem imagino como é, acho que nenhum de nós imagina, não é? Mas eu sei que a Bíblia diz que é alguma coisa, isso é que é céu, vida eterna, é nós agora existirmos plenamente sem a presença do pecado em nós. Talvez você está aqui essa noite e você precisa de ouvir essa orientação do apóstolo Paulo, que está na hora de você despertar do sono. Eu não estou dizendo que você não é salvo, mas eu quero que você examine sua vida, a sua vida como cristão, como membro dessa igreja. Você poderia ser descrito como uma pessoa que está adormecida, que é indiferente. O seu cristianismo se resume a praticar atos religiosos, vir domingo à igreja, contribuir, quem sabe participar de um evento ou outro. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é toda uma visão de mundo, é o conhecimento do tempo, é você estar situado no momento da história, estar consciente disso, e isso traz efeito na sua vida, na maneira como você vive, na maneira como você trabalha, no seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, como você trata seus filhos, o que é que você faz no trabalho. Você vive a consciência disso, a luz disso. Talvez nessa noite seja preciso que você repense o seu cristianismo. Talvez você precise dizer, Deus, de fato, eu preciso de um despertamento. Talvez a igreja precise de um despertamento. É hora de despertar do sono. Há tanta coisa a ser feita, o tempo é breve, nós não sabemos quanto tempo nós teremos. Nós não sabemos quanto tempo até a vinda do Senhor Jesus. Há muito a ser feito, e cada um de vocês, eu e cada um de vocês, nós temos participação no reino de Deus, na sua igreja, e temos coisa para fazer. E temos coisa para fazer. Não se justifica que nós, sabendo o tempo, nós estejamos vivendo como se isso fosse durar para sempre, como se fosse assim a vida toda, sem essa urgência escatológica da vinda de Cristo e da necessidade de servi-lo. Que nessa noite Deus fale ao seu coração. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu queria muito, de fato, viver uma vida nova, desperta para Cristo. Como é que eu me revisto dele? Como é que eu, de fato, me aposso dessas realidades? Paulo vem explicando isso desde o capítulo 12, não é? Desde o capítulo 12 ele vem falando a respeito disso. Eu creio que em termos práticos você pode começar com sua vida devocional, lendo a sua Bíblia todo dia, gastando tempo em oração. Em vez de você gastar aquele tempo lá no Netflix, não é? Ou no YouTube, menos vendo os sermões que a gente prega, né? Tirando isso, vendo outras coisas lá, você tira tempo para ler a palavra de Deus, para buscar o Senhor Jesus, gastar um tempo em oração. Não somente participe dos cultos, mas se envolva. Há grupos que se reúnem durante a semana, grupos de discipulado, grupos de comunhão.
Se não tem nenhum perto da sua casa, forme um, abra a sua casa e diga: pastor, eu quero abrir minha casa para ter um grupo de comunhão, de estudo durante a semana, eu preciso de fortalecimento, eu quero me envolver. Eu sei que a igreja tem projetos sociais, projeto missionário, a igreja tem várias frentes de trabalho, e eu estou aqui meio que sonolento, sem fazer nada. Eu quero me envolver na obra de Deus. Você é muito bem-vindo. Tem trabalho para todo mundo. Há muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. É hora de nós despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono. Que Deus nos sacuda e nos acorde para que nós possamos servi-lo no raiar desse novo dia que se aproxima com a vinda do nosso Senhor Jesus.